Fazer 6 em 7 em pouco tempo, será que isso é possível? Bom, eu vou te contar aqui 3 coisas que você precisa fazer para conseguir fazer 6 em 7 em pouco tempo. Meu nome é João Lima, eu já fiz mais de 120 lançamentos atuando como estrategista de tráfego e analista de dados, especialista em análise de dados para lançamentos. Nesse vídeo aqui eu vou te contar como que você vai conseguir fazer 6 em 7 em pouco tempo. Eu já fiz mais de 120 lançamentos. Na verdade foram bem mais, é que eu parei de contar em 120 lançamentos, mas foram bem mais de 120 lançamentos. Então entenda um pouquinho desse mundo de lançamentos e hoje eu vou te contar como é que você vai chegar no seu 6 em 7 nesse ano aqui. Fala meu povo, João Lima aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, como eu falei, eu sou estrategista de tráfego, especialista em análise de dados. Nesse canal aqui eu compartilho o que de melhor funciona lá com os nossos clientes, eu trago para vocês aqui. E hoje eu vou trazer para vocês 3 passos para fazer 6 em 7 em pouco tempo, tá? O Érico Rocha fala que você, para fazer o 6 em 7, você precisa ir de mais ou menos 6 a 7 lançamentos. Se eu não me engano, pelo menos até um tempo atrás, esse era o discurso, tá? Se não mudou, é isso. 6 ou 7 lançamentos. Eu vou te contar como é que você faz isso, talvez em até menos lançamentos. Talvez em até menos lançamentos, tá? Ou talvez não sei, vai depender de cada caso. O fato é, não tem uma fórmula, por mais que fórmula de lançamento seja o nome fórmula de lançamento, não é necessariamente uma fórmula de bolo que você faz uma receitinha e pronto. Até porque se você me dá uma receita de bolo que você fez e eu for fazer aqui na minha casa, o meu bolo vai ficar diferente do seu. Então, a fórmula é isso. Você pega essa fórmula, coloca num outro projeto, num outro negócio, não necessariamente vai sair sempre igual. Ainda mais hoje em dia, tá? Vou te contar aqui, a terceira coisa que eu vou te contar é sobre isso, inclusive. Hoje em dia, não funciona mais você simplesmente aplicar um passo a passo, replicar as mesmas coisas e pronto. Você precisa ter clareza dos seus dados, você precisa ter clareza do seu projeto, do seu negócio, vai depender muito. Porque, mais uma vez, o exemplo que eu dei há pouco, se você colocar uma receita de bolo aí e você passar para mim a mesma receita, eu seguir os mesmos ingredientes, mesmo tudo, aqui em casa vai ser diferente, o bolo vai ficar com outro sabor, o bolo não vai dar certo. Porque o meu forno é diferente do seu, minha panela é diferente da sua, a farinha que você vai usar, o fermento que você vai usar é diferente. Você tem um fermento aí na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro tem outro fermento. Então, sei lá, eu não entendo de bolo, tá? Só tô dando um exemplo que é diferente mesmo que você siga uma fórmula, tá? Então eu vou te contar aqui quais são esses 3 passos, porque muita gente não entende isso aqui. Muita gente não entende isso aqui que eu vou falar e vou te falar que isso aqui é essencial pra você chegar aí no seu 7, tá bom? Tá? E a primeira coisa que é essencial, é o básico de tudo, é o essencial de tudo, mas as pessoas simplesmente não entendem, que é você ter clareza. Aliás, antes de eu falar de clareza, comenta aqui embaixo se você quantos lançamentos você já fez? E se você é expert, coprodutor, estrategista, prestador de serviço de marketing, comenta aqui quem é você para eu te conhecer um pouco melhor, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter clareza. O que é clareza, tá? Clareza para saber a quantidade de vendas necessárias para fazer 6 em 7. Então vamos lá. 6 em 7, 100 mil reais. Quanto que eu preciso vender para fazer 100 mil reais? Se o meu produto custa 997, eu preciso fazer 101 vendas. Se o meu produto custa 1.997, eu preciso fazer 51 vendas. Se o meu produto custa 2.997, eu preciso fazer 34 vendas. Então, primeira coisa é você ter essa clareza. Quantas vendas eu preciso fazer para chegar no meu 6 em 7? Vamos usar como exemplo esse aqui, ó. Vamos dizer que o meu produto seja 1.997, então eu preciso de 51 vendas. Isso é a clareza. Por quê? Porque você não vai calcular os 100 mil reais. Você vai fazer todos os cálculos com base na quantidade de vendas que você precisa fazer. É isso. Sua taxa de conversão é com base no número de vendas. Então você precisa ter essa clareza. Eu sei que isso aqui é básico, e aí muita gente vai estar falando, abri esse vídeo para você me falar sobre isso. Sim, é porque eu preciso desse alinhamento aqui pra gente conseguir ir para as próximas etapas, tá bom? Sabendo quantas vendas eu preciso fazer, eu preciso saber quantos leads eu preciso para fazer uma venda. Então, quantos leads eu preciso para fazer uma venda? Vamos lá. Para eu saber isso aqui, obviamente eu preciso já ter feito lançamentos anteriores. Então eu vou analisar os meus lançamentos anteriores. Aqui começa o princípio de análise de dados, que é para saber que, sei lá, no lançamento que eu fiz, o primeiro lançamento, eu captei 1.000 leads e fiz 10 vendas. Se eu captei 1.000 leads e fiz 10 vendas, significa que 1.000 dividido por 10 dá a cada 100 vendas, a cada 100 leads, melhor dizendo, eu fiz uma venda. Aí eu fiz um segundo lançamento e eu coloquei lá 2.000 leads e fiz 15 vendas. E aí nesse exemplo aqui, 2.000 dividido por 15, eu fiz a cada 133 leads uma venda. Preciso ter essa clareza. E aí você já começa a entender que para chegar nos 100 mil, você não precisa pensar nos 100 mil.
Você precisa pensar nas 51 vendas. E para chegar nas 51 vendas, você não tem que pensar nas 51 vendas. Você tem que pensar em quantos leads você tem que captar para chegar nessas 51 vendas. Vamos dizer que você fez lançamentos assim, para facilitar a conta. A cada 100 leads você faz uma venda. Se a cada 100 leads você faz uma venda e você precisa de 51 vendas, o que você precisa fazer? Você precisa de 51 vezes 100. Logo, você precisa de 5.100 leads para fazer 51 vendas, correto? Então percebe que quando você tem essa clareza, você começa a perceber que, cara, os 100 mil, como é que eu faço para chegar nos 100 mil? Eu preciso ter 5.100 leads. E aí, como é que eu faço para ter 5.100 leads? Aí é outro papo. Aí é outro papo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu preciso que você tenha essa clareza aqui. E mais do que isso, tá? E mais do que isso, se você quiser ir já num nível um pouco mais avançado, tá? Um nível para frente, o ideal é que você identifique quantos leads frios você precisa para fazer uma venda e quantos leads quentes você faz para fazer uma venda. Normalmente, quando essa proporção tá assim, ó, a cada 100 leads uma venda, normalmente, tá? Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas normalmente você tem lá para cada 150 leads frios, você faz uma venda e para cada 70 leads quentes, você faz uma venda. Normalmente, comprar leads quentes, você precisa de menos leads para fazer uma venda. É legal você ter essa clareza aqui. É legal você saber disso aqui. Você entender quantos leads quentes, quantos leads frios. Dá para se aprofundar muito mais. Tipo de público, tipo de criativo. Mas aqui a gente está indo bem no macro mesmo. Quente e frio. Primeiro, números gerais. Segundo, quente e frio. Simples assim. E aí você vai, sabendo disso aqui, quando você tem a clareza, vai virar um jogo de números. Por quê? Se eu quero fazer, nesse exemplo aqui, 51 vendas usando o meu público frio, e aí só lembrando que público frio é mais fácil de captar o público frio, mas em 2025 e também 2026, 2027, 2028, é mais difícil você vender para o público frio. É mais difícil, mas cada caso é um caso. Mas se você identificou lá que você está vendendo bem para público frio e a cada 150 leads você faz uma venda, então o que você precisa? 150 vezes 51. Você precisa de 7.650 leads frios. É isso que você precisa. Ah, mas você identificou que a cada 70 leads quentes você faz uma venda. Leads quentes é o seguinte, tá? Primeiro, vamos pegar aqui, ó, 70 vezes 51. Você precisa de 3.570 leads quentes. E aí, leads quentes é o seguinte. Como é que você consegue 3.570 leads? Se é lead quente, você vai explorar. Primeiro, ficou invertido aqui. Mas vamos lá. Primeiro, você vai fazer foco em crescimento de base. Se você está identificando que quem compra é público quente, faça campanhas de atração, campanhas para ganhar seguidores, campanhas para ter mais seguidores, porque isso aqui vai te trazer público quente. Às vezes você não consegue com a base que você tem hoje, com os seguidores que você tem hoje, às vezes você não vai conseguir captar 3.500, 3.600 leads. Se você tiver uma audiência pequena, você não vai conseguir, apesar que não são tantos leads assim. Mas com uma audiência pequena pode ficar complicado. Aí você cresce sua audiência com campanhas de atração. E aí você vai focar em captar leads quentes, mesmo que o lead seja mais caro, porque olha só, se eu tenho lá metade, eu preciso de metade dos leads quentes para fazer o mesmo número de vendas. Se o meu lead frio custa R$5 e o meu lead quente custa R$8, eu pago R$8 no quente, não tem problema, porque ele converte o dobro, porque eu preciso de metade desses leads para fazer o mesmo número de vendas. Então, se ele não tá o dobro do custo, vale a pena eu pagar mais caro nele. De 5 para R$8, de 7 para 9, de 10 para 12, para 15, para 16, vale a pena você captar lead quente, tá? E outra coisa também, se você sabe que o lead quente converte mais, eu recomendo que você use todos os recursos para captar esses leads. Então você vai investir em tráfego, obviamente, você vai fazer API oficial, você vai mandar mensagem em grupos antigos, você vai em grupos do Facebook para tentar captar esses leads, você vai fazer Reels, tá? Com ManyChat. E, obviamente, você vai fazer e-mail, você vai fazer WhatsApp e você vai fazer as coisas básicas ali. Mas o grande lance é, você vai captar 3.570 leads, cara, capta aí uns 2.500 no tráfego pago. Os outros 1.500, 1.600, você vai conseguir das outras ações. E aí, minha gente, eu preciso, vamos dizer nesse exemplo aqui, né? Vamos voltar nesse exemplo aqui. 3.570 leads. Eu preciso de 2.500 pagos, vamos dizer que essa seja a minha meta, e 1.070 orgânicos, que eu vou conseguir através dessas outras ações aqui, ó. Através de tudo isso aqui. API oficial, grupos antigos, grupo Facebook, Reels, ManyChat, e-mail, WhatsApp, etc.
tá? Se eu preciso de 2.500 pagos, quanto custa o meu lead? O meu lead custa R$7. Então, 7 vezes 2.500, R$17.500. Então, eu preciso investir R$17.500. Percebe como vira um jogo de números? E aí, lembrando, gente, a gente começou falando que a gente quer fazer 6 em 7. E que para fazer 6 em 7, se eu tenho um produto de 1.997, eu preciso de 51 vendas. E que para fazer 51 vendas, se o meu lead quente converte, a cada 70 ele converte 1, e eu tenho, isso aqui significa que eu vou precisar de 3.570 leads quentes. Se com 3.570 leads quentes eu consigo 1.000 leads de ações que não sejam anúncios, o que eu preciso fazer? Eu preciso captar 2.500 leads nos meus anúncios. Para captar 2.500 leads nos meus anúncios, com um lead a R$7, eu preciso investir R$17.500. Ou seja, vira um jogo de números. Para eu captar, ou melhor, para eu fazer o 6 em 7, o que eu preciso fazer agora? Investir R$17.500. Só que eu não vou investir R$17.500 porque é a verba que tem. Porque é o que tem, é o que eu tenho disponível aqui. Não, você vai investir R$17.500 porque você fez toda essa conta reversa que eu acabei de mostrar para você e acabei de resumir para você. E com essa conta reversa, você chegou na conta de que você precisa investir R$17.500. Só em captação de leads, obviamente. Só em captação. E aí você vai colocar aí mais uns 5.000 pelo menos para remarketing. Percebe como vira um jogo de números? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Você vai ter que fazer isso aqui, a conta para você, tá? Me fala aqui embaixo nos comentários se tá fazendo sentido essa conta. Me fala aqui qual é a sua conta. Quantos leads você precisa, qual investimento você precisa. E talvez você faça essa conta aqui e aí você vai perceber que eu preciso investir 120 mil para faturar 100 mil. Significa que o teu lead está muito caro ou que a tua oferta está ruim porque você está convertendo pouco. Então você vai ter que fazer ajustes antes de colocar esse investimento. Mas quando você tem a clareza que a cada 70 leads você tem uma venda e que para ter a quantidade de leads que você precisa investir R$17.500, por que você não vai investir R$17.500 se você vai faturar 100? Investe, pô. Você já tem esses números, você já sabe disso, investe. Não tem por que você não investir. Tá entendendo? Como vira um jogo de números. Bom, e aí, ponto número 3, passo número 3, análise e melhoria constante. Análise e melhoria constante. Você vai investir 17.500? Gente, resultado passado não garante resultado futuro. Não quer dizer que no passado você fez uma venda a cada 70 leads, que agora você vai fazer mesmo uma venda a cada 70 leads. Pode ser que você faça lá e faça uma venda a cada 80 leads. E aí, não vou fazer essa conta aqui, tá? E talvez, talvez não. Com certeza a conta vai ficar errada, mas talvez você coloque lá 17.500 e fature 80 mil, 90 mil. Não chegou no 6 em 7. O que você faz? Analisa os números e vai para o próximo lançamento. No próximo lançamento você vai identificar, 17.500 não dá nessa escala, então vou ter que colocar 22 mil. Não sei, tá? Tô dando exemplo. E aí você vai lá e fatura 120. Mas não é assim, eu coloquei um pouco a mais e faturou. Não. Você vai fazer sempre com análise de dados. Sempre analisando os dados, tá bom? E se você quer a minha ajuda para chegar no 6 em 7, a minha ajuda para o teu negócio escalar esse ano para múltiplos 6 em 7, para altos 6 em 7, clica aqui no primeiro link da descrição, preenche o formulário que eu vou pessoalmente entrar em contato com você caso a sua empresa, caso o seu negócio, caso o seu lançamento esteja apto para crescer com a nossa ajuda aqui. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.